2019年马上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福。O que será que o presidente da China, Xi Jinping, estava falando nesse vídeo que circulou nas redes sociais? As legendas em português, que muitos de nós recebemos, descrevem declarações a respeito do coronavírus, ameaças contra o Ocidente e até a Terceira Guerra Mundial. Mas o texto é falso. O vídeo é de 2018 e se refere ao Ano Novo Chinês. Separar o que é fato e o que é fake em tempos de coronavírus não tem sido tarefa fácil. No estado da Paraíba, por exemplo, uma lei foi sancionada para multar em R$10 mil quem compartilhar fake news sobre a pandemia. Mas até o presidente Jair Bolsonaro divulgou informação falsa na última sexta-feira, ao dizer que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, determinaria a abertura total do comércio. Você ouviu a notícia aí da imprensa aí, ó? Esses canais não abre tudo. Olha, levanta mais, O Ibanez vai abrir tudo segunda-feira, é isso? Deus te ouça. A declaração foi desmentida por Ibanez em entrevista à rádio CBN. Eu conversei com o governador Ibanez agora há pouco e ele me disse que essa informação passada pelo presidente da República de que o comércio iria abrir a partir de segunda-feira foi baseada em uma fake news. Se a notícia não é falsa, ela também pode estar fora de contexto. Um vídeo antigo do médico Drauzio Varella dizendo que não havia motivo para isolamento social, gravado em janeiro, quando a doença estava concentrada apenas na China, voltou a circular nas redes. Dr. Drauzio teve que explicar que a situação agora é diferente. Vocês vão encontrar na internet vídeos em que eu falava, não há motivo para pânico, nós temos que levar a vida normal, eu mesmo estou levando vida normal. Motivo para pânico não existe nem agora, lógico, mas não está mais na hora de dizer que eu estou levando vida normal, evidentemente. O Fato ou Fake, serviço de checagem do Grupo Globo, vem desmentindo esses boatos. E no Ao Ponto desta segunda-feira, a gente vai falar com o editor assistente Leonardo Cases, que explica como você pode agir para separar o que é verdade ou mentira. Também conversamos com o colunista Carlos Andreasa sobre o impacto das notícias falsas e o uso delas como instrumento político durante a pandemia. Fique com a gente. Bom, se existe uma certeza é que nem tudo que a gente recebe por redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, pode ser tratado como verdade. Por exemplo, Leonardo Cases, uma das mensagens que circularam nos grupos, afirmava que Cuba detinha um medicamento que poderia servir como uma vacina contra a Covid-19. Mas não era verdade. E aí, Léo, isso não é um caso isolado, então para a gente começar, como é que a gente em casa pode tomar atitudes, medidas simples, para sozinho discernir o que é fato e o que é fake? Eu acho que o primeiro ponto para quem está em casa é uma dica muito simples, mas muito eficiente. Nunca leia apenas o título. Por exemplo, nesse caso do site que divulgou que Cuba tinha desenvolvido uma vacina para o novo coronavírus e estavam enviando para a China, nesse caso, o texto da matéria desmentia o título. Então, se a pessoa tivesse lido, além do título, lido também o texto da matéria, ela teria visto que pelo menos ela ficaria desconfiada de um problema. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala. Não leia só o título. Recebeu no WhatsApp, às vezes o link fica ali, né? Fica aquela pré-visualização ali que já vem com o título. Clica, leia. Isso é uma coisa muito importante. Uma segunda coisa importante. Veja a reputação do site que está veiculando aquela notícia. Você conhece aquele site? É um site de notícias que você confia? Não, é um blog que eu nunca ouvi falar, que eu não sei quem faz, não sei quem escreve. Já liga o alerta. Então, não reconheceu o site onde aquela notícia está sendo veiculada, desconfia, vai para o Google, pesquisa para ver se outros sites noticiaram, sites em que você confia, sites de veículos de jornalismo profissional. Uma terceira dica que eu acho que também é bastante eficiente nesse sentido é desconfiar de textos alarmistas. É muito comum quando se divulgam essas fórmulas milagrosas para curar o novo coronavírus, ou então tragédias. É muito comum um texto muito alarmista que tenta apelar para os sentimentos das pessoas. A gente fica mexido quando a gente lê um texto
que tem um tom de alarme, de alerta, de que vai acontecer alguma coisa. A gente fica preocupado, é humano, mas a gente precisa respirar fundo e desconfiar. Poxa, eu tô achando esse texto alarmista demais. Não é assim que a imprensa escreve, não é assim que os veículos profissionais escrevem. Então, se você encontrar um texto muito alarmista, você pode ter certeza que a chance daquilo ali ser um boato, ser uma mentira, ser uma fake news é muito alto. O Cases, a gente tem fake news aí o tempo todo, mas em época de pandemia, uma situação assim sem precedentes, o número de notícias falsas aumenta? Aumenta bastante, Carol. Isso é um fenômeno que já está documentado, né? Tem pesquisadores do Brasil e do exterior que já vêm se debruçando sobre esse tema há algum tempo, já identificaram isso. Toda situação de crise dispara a produção de notícias falsas. Por quê? Você tem assim, acho que agora a gente vive talvez seja uma tempestade perfeita. Porque saúde é um tema que mobiliza muito as pessoas. A gente no Fato ou Fake, com muita frequência, a gente faz checagens relacionadas à saúde. Tratamentos milagrosos, remédios mágicos, tudo isso provoca um fascínio nas pessoas, as pessoas têm muito interesse. Então circula com mais força. Quando você tem uma pandemia global reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, você tem dezenas de países enfrentando crises sanitárias imensas, e o Brasil começando um processo com quarentena, com as pessoas muito preocupadas em relação a quanto tempo aquilo vai durar, é muito complicado, né? Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo querendo saber mais. Nesse ambiente, proliferam essas notícias que são o quê? Alarmistas, ou prometem coisas mágicas, milagrosas, ou simplesmente são mentiras para atacar alguém. Não adianta procurar no Google cura milagrosa. Infelizmente, acho que assim, a ciência ainda tem um caminho a percorrer para achar o que vai ser a vacina, os medicamentos, enfim, para combater essa doença. Mas você já tem uma série de canais oficiais, de órgãos públicos e privados que ajudam a população. Então eu acho que as pessoas assim têm que ser, digamos, muito críticas assim, a essas receitas que prometem muito e não tem comprovação científica nenhuma. Assim, não é aquele negócio, chegou no WhatsApp, já fica desconfiado, porque quem é que escreveu? Você sabe quem é que escreveu? Você conhece? É só um pesquisador? E assim, se é só aquele pesquisador que está falando sobre aquilo, tem alguma coisa estranha também. Por que só um pesquisador, ele é o único dono da verdade? A gente sabe que a ciência é uma construção coletiva, é um trabalho em conjunto de pesquisadores no mundo inteiro que estão trabalhando junto. Então, como é que uma pessoa sabe aquilo que ninguém mais sabe? É pra gente ficar desconfiado. O Cases, explica um pouquinho como é que é o trabalho do Fato ou Fake. É uma rede de checagem de todos os veículos do Grupo Globo, e muitas dessas notícias fake que a gente está citando aqui já foram checadas e já estão disponíveis, né? Sim, o Fato ou Fake é o serviço de checagem do Grupo Globo, e inclui, eu tenho que falar a lista devagar, porque são muitos veículos, então para não esquecer. Os jornais O Globo, Extra e Valor Econômico, a revista Época, a TV Globo, o G1, a Globo News e a Rádio CBN. Ufa, não esqueci de ninguém. Para vocês verem, assim, é um esforço muito grande, é um trabalho em equipe que a gente faz, de todos os jornalistas, de diferentes áreas, para conseguir levar para as pessoas uma informação de qualidade. Que no nosso caso, a nossa informação de qualidade é mostrar aquilo que é mentira e que está circulando. Então, assim, se você botar lá no site do Globo, né, o globo.com.br/fato-ou-fake, você vai lá e vai ver todas as checagens que a gente já realizou sobre todos os assuntos. Se você botar Fato ou Fake no Google, bota lá uma palavra-chave que você queira saber sobre o assunto. Coronavírus, Fato ou Fake. Vai aparecer as checagens lá. A gente tem uma reportagem em que a gente colocou links para todas as checagens que a gente fez só sobre o novo coronavírus. São boatos também que se aproveitam de muitas mudanças que estão acontecendo, né? Porque são as reações governamentais. O governo está tendo que baixar uma série de medidas, né? Atos legais, né? Principalmente medidas provisórias, sobre uma série de assuntos. É um programa formulado pelo Banco Central, Ministério da Economia e BNDES. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, que significa empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. É um programa que se destina exclusivamente ao financiamento de folhas de pagamento. E aí as pessoas ficam misturando o assunto dessas medidas e criando situações. Aí, por exemplo, tem já um dos boatos que a gente checou era de que uma dessas medidas provisórias ia multar idosos que estivessem andando nas ruas e que os filhos e netos seriam responsabilizados. Uma coisa completamente absurda. Mas essa fake news foi até do bem, vai.
Teve gente que usou para manter o seu velhinho em casa. Para manter os idosos em casa vale quase tudo, né? Pois é. Não, mas é uma fake news clara ali, né? Isso pode também gerar muita apreensão. Você imagina uma pessoa que fica com medo, outra dizer que vai perder a aposentadoria, vai ficar com um pagamento suspenso da aposentadoria. É uma coisa muito séria para as pessoas que dependem desse dinheiro. E aí eu acho que assim, aproveito aqui o espaço para fazer um chamado para as pessoas que estão ouvindo a gente, é que nesse momento é preciso ter muita responsabilidade com os conteúdos que a gente compartilha nas nossas redes sociais individuais, né? Eu acho que assim, isso é muito importante, porque se a gente amplificar mentiras, isso pode sair de controle e isso tem efeitos reais na vida das pessoas, né? Assim, isso pode gerar problemas sérios para a vida de pessoas reais, né? Não fica restrito ao mundo virtual. Então eu acho que isso é muito importante nesse momento, é que todo mundo tome muito consciência e tome muito cuidado mesmo, né? Se tiver dúvida, não compartilha. Esse aqui a gente brinca que é o mantra que se teve dúvida se é fato ou é fake, não compartilha, checa primeiro e aí depois, se for fato, pode compartilhar, é claro. Porque é muito fácil você fazer manipulações em cima desse tipo de coisa. Por exemplo, a gente já pegou boatos, né, que usavam, por exemplo, a identidade visual que o governo federal usa nas suas redes sociais oficiais, né, nos canais oficiais de comunicação, para fazer circular uma mensagem que era falsa. 纳入医保目录，因病致贫问题正在进一步得到解决。 A gente teve o caso lá do presidente da China, que era isso, era um vídeo com uma legenda falsa. O vídeo não era falso nem era manipulado. Era um discurso que ele falava em chinês e a gente não entendia, mas a legenda em português indicava que era outra coisa. Então, assim, o que a gente fala para as pessoas? A gente tem várias maneiras de tentar checar. Inclusive, uma delas que é muito eficiente é questionar a própria pessoa, às vezes, que está sendo citada no vídeo, que aparece no vídeo, ou aparece uma imagem dela, questionar se ela realmente disse aquilo. E às vezes a pessoa se surpreende, toma um susto. Caramba, estão usando a minha imagem para isso. Isso já aconteceu com a gente algumas vezes. Então eu acho que o que a gente fala para as pessoas tomarem um cuidado extra com esse tipo de coisa. A gente tem uma série de ferramentas para tentar, enfim, identificar quando isso acontece. Mas, assim, acho que para o pessoal que está ouvindo a gente, assim, nem sempre, mesmo com essas ferramentas, às vezes a gente também tem dificuldade, porque, assim, hoje em dia a gente já tem acontecendo alguns casos de deepfake, né? São montagens muito sofisticadas, produzidas com inteligência artificial, que com certeza vão ser um desafio muito grande, muito em breve para a gente. Mas, assim, até agora, pelo menos em relação ao coronavírus, a gente conseguiu checar tudo que apareceu, enfim, se comprovou realmente falso. Leonardo Cases, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí. Valeu, Léo, muito obrigado, um abraço. Valeu. Carlos Andreas, essas notícias falsas todas sobre coronavírus, para além de disseminar informação errada, têm sido usadas também com cunho político, né? Sem dúvida, Carol. É a natureza do bolsonarismo. Eu tenho tratado disso com grande frequência nas minhas colunas, nos meus artigos. O fenômeno Jair Bolsonaro, que é um fenômeno de natureza reacionária, depende da mentira, né? Da desinformação, mas sobretudo da mentira, e há evidentemente uma diferença muito grande nisso aí. A desinformação usada pelo bolsonarismo muitas vezes parte de pressupostos corretos, de alguns dados precisos, a partir do que se trama uma teoria da conspiração. A mentira, no entanto, é o valor absoluto do bolsonarismo. Vamos lembrar, por exemplo, já com a pandemia entre nós, o presidente da República dizendo nos Estados Unidos, na última viagem que fez, repito, já com a Covid-19 entre nós, de modo a gerar uma cortina de fumaça, mentindo, falando que tinha provas de que, por exemplo, a eleição de 2018 havia sido fraudada. Minha campanha, eu acredito que pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Uma mentira absoluta, tipo, falou que tinha prova, nunca as apresentou, nunca vai apresentar. Desinformação já é outra coisa. Por exemplo, a confusão sobre se ele, Jair Bolsonaro, teria sido ou não contaminado pela Covid-19. Vejam, ele diz que não foi.
mas planta em nós a dúvida permanente. Nunca apresentou nenhum documento, nunca apresentou o teste, praticamente todo o seu entorno, aqueles que viajaram com ele, que formaram a comitiva aos Estados Unidos, testando positivo, e ele não. Como eu digo sempre, tem método nessa confusão forjada, né? Nesse momento em que se esperava pacificação, liderança, um discurso que unisse e que desde cima coordenasse os trabalhos, não. O bolsonarismo precisa criar inimigos. O primeiro inimigo foi a China. Agora vejam que o novo inimigo são os governadores, né? Pois é, mas os governadores entram dentro de um contexto de saúde pública. Depois da terça-feira, quando houve aquele emblemático discurso, pronunciamento à nação em cadeia de rádio e TV, no qual o presidente claramente mudou a orientação no sentido de desmobilizar o isolamento social. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Houve uma torrente de fake news, né, que se acentuou, inclusive, no final da semana passada, né? Muita informação desencontrada falando sobre retomada de atividades comerciais que não ocorreram efetivamente. Daí a coisa extrapola o campo da política, da briga política, da luta política e vai para outro, né? Ali na terça-feira é uma data emblemática porque na linha também dessa luta, dessa disputa, dessa conflagração, dessa indicação dos governadores como inimigos, o presidente da República cria ou começa a plantar uma falsa oposição entre saúde pública e saúde econômica. Isso, para mim, é o elemento mais importante dessa crise. Passa a vender que o isolamento social que se propõe e que tem como objetivo fugir do pico do contágio, que tudo indica acontecerá em abril, de modo a preservar o sistema de saúde pública, ele passa a vender uma ideia de isolamento de 3 a 4 meses, que tornaria os governadores exterminadores de emprego, isso em oposição à questão da saúde pública. Esse me parece ser a principal mentira forjada pelo bolsonarismo, como se priorizar a saúde pública num primeiro momento significasse desdenhar da atividade econômica e do emprego das pessoas. E isso aí, Roberto, me parece ser o X dessa questão, a falsa oposição que ele cria, como se não fossem prioridades igualmente relevantes, mas que mereceriam tratamentos em etapas diferentes. Na narrativa bolsonarista, que é a que pega agora e que fez com que houvesse... Porque, vejam, no começo da semana, mesmo depois da terça-feira, quando ele fez aquele discurso inacreditável... No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. As redes sociais se viraram contra ele. E ele perdeu pela primeira vez em muito tempo, numa posição acuada, ele perdeu a liderança da narrativa, algo muito raro na trajetória desses 15 meses de Bolsonaro no poder. No entanto, logo depois disso, com a insistência nesse discurso de precisamos defender a economia, os empregos vão acabar, as pessoas têm boleto para pagar, quando ele encaixa esse discurso, ele percebe no pulso das redes, que ele tem muito bem, ele é uma espécie de girassol publicitário, como eu chamo, ele está sempre virado, o sol é o calor das tendências, né? Ele está sempre virado para esse sol. Com esse discurso e com a adesão do setor econômico, porque o setor empresarial que dá suporte ao Jair Bolsonaro, os caminhoneiros começando a ameaçar greve e parar o abastecimento, com isso ele gerou um medo adicional nas pessoas e uma campanha bem orquestrada, narrativa, de que a economia estava sendo negligenciada. E aí retomou a rédea. Ele retoma a rédea e volta à liderança da narrativa. Ele consegue chegar à segunda-feira numa posição de liderança novamente da narrativa, algo que ele havia perdido ao forjar essa falsa oposição estúpida entre saúde pública e saúde econômica. Eu acho que é o lugar onde nós estamos agora. É arriscado. Ele foi para uma espécie de all-in, Roberto, botou todas as fichas na mesa, só que eu quero lembrar, as fichas somos nós, a saúde da população, e o pico do contágio ainda não chegou.
é, Andreasa, a gente fica pensando qual é o cálculo político do presidente Jair Bolsonaro, porque ele sempre investiu nesse discurso do conflito para mobilizar suas bases, ok. Só que dessa vez, a realidade é que as pessoas vão começar a morrer, como está acontecendo na Itália, na Espanha, como aconteceu na China. E aí, há popularidade que resista a milhares de mortes? Ele faz uma aposta muito arriscada, política, de que o impacto da Covid-19 no Brasil não será tão rigoroso quanto, por exemplo, na Europa e mesmo nos Estados Unidos. E com base nos dados que nós temos disponíveis, isso parece um despautério, mas a aposta dele é essa. Ele aposta, por exemplo, na eficácia da cloroquina. Os profissionais do Hospital Alberto Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Tem falado muito sobre isso, no uso da cloroquina, mesmo que as indicações médicas não sejam precisas a esse respeito. Ele aposta, fala sobre isso, no calor, mesmo nós já não estando mais no verão, ele aposta no clima como um elemento que enfraqueceria o vírus. Aliás, ele aposta, curiosamente, não diz, mas ele aposta no trabalho dos governadores, né? O trabalho que ele não apoia. Ele aposta que o bom trabalho dos governadores, diga-se de passagem, claro, também tem cálculo político eleitoral nisso, mas o bom trabalho dos governadores de isolar a população, de criar hospitais de campanha, de aumentar os leitos disponíveis, que isso seria capaz de controlar a curva do vírus, né? E aí com isso ele ia dizer, viu? Eu não estava certo, era histeria, prejudicaram a economia. Me parece que o cálculo dele é esse. É o único líder de uma democracia relevante que adotou uma posição como essa. Mas em termos de linguagem, como é preciso reconhecer, o bolsonarismo é muito afiado em termos de comunicação, a aposta dele é que mesmo com uma tragédia, mesmo que as pessoas venham morrer em número muito grande, ele dobrará permanentemente a aposta e botará sempre as fichas em que é um exagero, a economia está indo para a breca, as pessoas iam morrer de qualquer maneira. A lógica da construção do discurso dele é essa. Carlos Andreasa, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, um abração, boa semana. Pessoal, só chamar, um beijo para vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.